Olá, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Comunidade Encontro. É uma alegria nós termos essa oportunidade de refletirmos um pouco sobre as nossas séries de mensagens e reflexões que acontecem aqui no contexto da nossa comunidade. Nós encerramos na semana passada uma série de reflexões chamada Generosamente. E hoje, em celebração da ceia, eu gostaria de conversar com vocês a partir desse tema, para não perder a cor. Para não perder a cor. Como introdução, acompanhem comigo uma parte, um trecho dessa letra, dessa conhecida música chamada Aquarela. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vou com ela viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. É uma música maravilhosa, com uma letra inspiradora. Ela foi composta pelo Toquinho nos anos 80. O próprio Toquinho, ele não imaginava o sucesso que essa música faria, traduzida em diversas línguas, mas enfim. Você já parou para pensar no sentido dessa música? Você já parou para refletir na mensagem que ela traz até nós? É muito interessante. Aquarela aqui é uma figura de linguagem para falar da vida. A vida é retratada nessa música como uma folha em branco. De um lado, há um olhar otimista dessa aquarela, dessa vida. Acompanhe comigo o último verso dessa música. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, ou seja, a vida possui oportunidades. Eu desenho caminhos na história, os rumos da vida, as ambições, os projetos. É como diz aquele ditado chinês: por mais alto que seja a montanha, ele nunca tapará o sol. No mundo moderno, nós temos liberdades, então a vida ela é feita dessas infinitas possibilidades, porque a vida é uma folha em branco. Mas a música também diz que, e com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo, ou seja, as nossas construções, os nossos castelos, as construções profissionais, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos anseios. E por fim, gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Nós criamos mundos. As nossas capacidades, dons, habilidades, a capacidade criativa que temos na vida e na história. Perceba que aqui nós temos nessa música um olhar otimista da vida. Mas o que chama atenção é que essa música, ela encerra, na verdade, trazendo uma visão fatalista da vida, uma visão realista da história. Ela é toda inspiradora e reflexiva, mas na verdade ela diz e informa a vida como ela é. Porque no último parágrafo é dito que tudo isso que nós acabamos de ver descolorirá. As nossas oportunidades e caminhos um dia irão acabar, vai descolorir, é transitório. Os nossos castelos, as nossas construções, um dia eles irão dissipar, irão se descolorir. As nossas capacidades, elas também são finitas. Ou, na palavra do livro de Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Perceba como essa música, por mais inspiradora que ela seja, por mais que ela traga bonitas memórias afetivas à nossa vida, ela fala de uma realidade. Tudo irá se descolorir.
tudo irá terminar. Mas por que eu digo isso? Porque essa é a realidade da vida. Mais cedo ou mais tarde, a vida se desbota, ela perde a cor. Se nós imaginamos a vida numa linha reta, ela tem um início com o nascimento, ela tem um meio com a nossa vivência na história e ela tem um fim. Essa é a forma como nós enxergamos a vida e a história. O fim é, na linguagem da música Aquarela, o descolorir da vida, o fim dela. Se nós olharmos para a vida somente a partir desse panorama da história, início, meio e fim, a vida é um desespero, a vida é muito triste. Como diria o escritor Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu nessa semana, ele tem uma frase que é muito célebre, que diz assim: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Quando a gente acha que sabe de tudo, quando acha que a gente domina a história, de repente a vida nos traz um revés. É o descolorir, a vida ela tem um fim. Mas a pergunta é, o que a ceia tem a ver com tudo isso? Porque todas as vezes em que nós participamos desse momento, nós somos alimentados pelo próprio Cristo. Ele vem até nós. Esse momento é uma antessala daquele banquete perfeito que nós teremos na eternidade, onde haverá cor plena. Esse banquete nos traz alegria e esperança hoje, em meio aos desbotamentos da vida. Ou seja, a ceia é o comer do corpo, o beber do sangue que é dado e derramado em favor de nós. Por mais que a realidade da vida seja, um dia a vida terá um fim, terá um descolorir, participar desse momento à mesa com o Senhor é um lembrete, é a visita do próprio Cristo de forma real, mas que nos traz esperança, alegria em meio à realidade da vida. Agora, qual é a base bíblica de tudo isso? Em um dos seus ensinamentos, Jesus contou a história, uma parábola de um grande banquete. Jesus, aqui no contexto dessa parábola, ele estava numa jornada, ele estava num caminho até Jerusalém. E o destino dessa jornada era a cruz, onde a vida, a cruz como símbolo, onde a vida ela perde a cor. A cruz era instrumento de morte, de execução, de derrota, é justamente dentro dessa transitoriedade da vida, nesta jornada, que nessa parábola do grande banquete, Jesus nos faz um convite. Esse banquete é um banquete que nunca perde a cor, esse é um banquete que nos acolhe como estamos, esse é um banquete que nos transforma, nos dá vida. Mas antes de entrarmos nesse texto, é importante atentar aqui um pouquinho ao contexto deste bloco do capítulo 14 e o que ele se destaca para nós. Primeiro, há um episódio de cura no sábado. Jesus ele se encontra na casa de um fariseu para uma refeição no sábado, no Shabá, um momento tradicional na cultura judaica, um ambiente que em tese era cercado de oponentes de Jesus, mas nesse local Jesus cura um doente, algo que não era permitido na tradição judaica. Mas o princípio aqui que nos interessa é que Jesus é o Senhor do sábado e não ao contrário. Nós devemos reconhecer o seu senhorio e não o contrário. Um segundo momento aqui no contexto é quando Jesus profere um discurso que destaca a postura do nosso coração, uma postura de arrependimento, uma postura de contrição, um chamado à humildade, não a humildade no sentido material, mas no sentido de reconhecer a dependência da graça de Deus. E por fim,
nesse bloco, nessas sessões do capítulo 14, ele conta uma parábola, uma história, que é a parábola do grande banquete. Um convite para estar à mesa com Jesus. Mas perceba aqui essa estrutura, para não descolorir a vida antes da hora. Essa mesa somente faz sentido se você reconhecer quem Jesus é, o seu senhorio, quem nós somos, a nossa limitação, a nossa dependência. E o que nós fazemos com isso? Respondemos a esse convite de participar nesse banquete. Como assim? Perceba a forma como o nosso texto de hoje inicia. Um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Em outras palavras, feliz é aquele que é convidado para a festa, ou feliz quem provará do pão. Essa é uma afirmação de um dos líderes religiosos que estavam ali com Jesus. A palavra feliz aqui é Macários, a mesma palavra para as bem-aventuranças. O sentido da palavra Macários aqui ele é muito interessante, não é uma alegria como rir de uma piada que termina no segundo seguinte. Não, é alegria com início, meio e fim. É uma alegria, uma felicidade com propósito de vida. Felicidade em meio às dores, felicidade em meio às adversidades, felicidade em meio aos desafios da vida. Então, participar desse banquete nos tempos bíblicos significava partilhar da vida, dos segredos, da intimidade com o dono da casa. Isso não mostra, não revela muito do que acontece nas nossas vidas? Quem não se sente melhor quando pode externar o íntimo do seu ser, a sua vida, num espaço de cuidado, num espaço de segurança, num espaço de acolhimento? Isso me faz lembrar de um casal chamado Bill e Liz. Eles ficaram famosos no início dos anos 2000, pois eles sentavam nas ruas da cidade de Nova York com uma placa simples: Talk to me, converse comigo. Esse é um projeto que se espalhou por diversas partes do mundo. Agora perceba, a mesa é o local onde você encontra acolhimento. A mesa é o local onde as suas dores e alegrias são ouvidas por Deus. A mesa é um espaço de segurança, onde aquilo que está se desbotando na nossa vida, ela pode se fortalecer por meio da graça, por meio do seu amor e por meio do cuidado de Deus em nós. Agora, voltando ao texto, a partir dessa fala desse líder religioso, Jesus começa a contar a parábola. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. No mundo antigo mediterrâneo, haviam dois convites para uma festa. Primeiro, o convidado enviava um mensageiro para fazer esse convite. Com algumas semanas de antecedência, o mensageiro não necessariamente falaria o dia em que o banquete ou que essa festa aconteceria. Ele apenas dizia: esteja preparado. Num segundo momento, depois que o banquete estivesse pronto, o mensageiro viria novamente para dizer: pronto, venha, venha, tudo está preparado. O nosso jeito de convidar para uma festa hoje é totalmente diferente. Nós somos orientados pelas tarefas, por calendários, mas a cultura bíblica era orientada por relacionamentos. Entender essa diferença é importante para compreender o contexto aqui dessa parábola. Mas perceba,
O que acontece aqui nessa parábola é que as pessoas convidadas, elas estavam um a um dando desculpas, uma série de desculpas para esse mensageiro. Perceba a seriedade aqui. Estas eram pessoas que aceitaram o primeiro convite, mas rejeitaram o segundo, algo que era extremamente ofensivo naquela cultura. Quais seriam essas desculpas aqui no texto? A primeira desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Imediatismo, prioridades invertidas, compulsividade. Se você é um corretor de imóveis, esse é o tipo de cliente perfeito, porque ele compra a propriedade e depois ele vai lá vê-la. No contexto da época, essa é uma desculpa descabida, totalmente ofensiva no contexto e sem nexo. Não havia nenhuma pressão para essa visita, a terra iria continuar lá. Ele poderia ver a propriedade em outro momento, ele foi compulsivo. Agora perceba a segunda desculpa. Aí vem o segundo e diz: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. O segundo não era muito diferente do anterior, ele comprou algo sem ver. É a máscara da pressa. O boi, ele naturalmente é um animal muito importante. Ainda hoje, ele em diversas culturas e locais, ele é responsável pelo trabalho manual, pelo transporte, é um instrumento de rentabilidade. A crítica aqui não está no fato da compra, do negócio, mas perceba que a desculpa desse homem é de que ele não observou o animal antes de comprar. Ele não fez um test drive. Ele não viu se o animal era bem tratado, se era forte o suficiente, se todas as vacinas estavam em dia. Pressão, ansiedades, medo. Isso também revela um pouco das nossas desculpas nas nossas histórias. Quantas decisões erradas nós tomamos pela ansiedade, pelos medos, pela pressa. Mas aí vem a terceira desculpa. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. Essa é a melhor desculpa. Ele não pode ir para a mulher não ficar brava, senão ele vai dormir no sofá. Mas por que ele não leva ela junto então com ele? Acomodação, negligência, ele está negligenciando o seu papel de homem, de marido, tomando uma iniciativa ou deixando de tomar uma iniciativa que é dele, insegurança e assim por diante. Infelizmente, é o que muitas vezes acontece também na clínica pastoral, onde diversos casais eles vêm para os aconselhamentos pré-matrimoniais com um compromisso de que eles terão uma vida em comunidade, mas com o passar do tempo se percebe que você, enquanto ministro, pastor, é apenas um objeto de decoração na foto do casamento. Isso, infelizmente, é uma realidade porque conduz a desculpas, e desculpas que não permitem com que uma vida, uma vivência à mesa desse banquete com o Senhor, diante das adversidades da vida, fazem que tudo fique mais difícil. Quando deixamos de ter uma comunhão agradável com o próprio Deus em Cristo, todos os caminhos, as adversidades fazem com que a vida ela venha a descolorir antes do tempo. Mas haja vista essas 3 desculpas relatadas na história de Jesus. O texto continua dizendo: o servo voltou e relatou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Quem são essas pessoas? Essas são pessoas das quais os líderes religiosos da época as consideravam impuras. Não é irônico, não é paradoxal Jesus fazer esse tipo de menção aqui na parábola do banquete? Pessoas que não tinham nada a oferecer. Pessoas que não tinham nada para produzir. Espiritualmente falando,
Nós não temos nada a oferecer a Deus. Essa é a mesa, é o local onde que Ele nos visita, trazendo a sua graça, trazendo o seu perdão. A mesa na comunhão não é com pessoas perfeitas, mas é com pessoas que reconhecem a sua necessidade e a sua carência diante de Deus e se agarram na graça desse Deus generoso. E ao Deus generoso que nos encontra com nós pecadores. E qual é a nossa resposta a esse convite? Como diria a música do Titãs, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Charles Blondin, um equilibrista francês, ele ficou muito famoso no século XIX. Ele fazia travessias no desfiladeiro das cataratas do Niágara com uma corda e sem proteção. Ele ficou tão famoso, ele se tornou uma celebridade, onde jornais da época divulgavam as travessias dele e uma multidão de 20, 25 mil pessoas acompanhavam in loco as travessias dele. Ele mesmo era quem instalava as cordas, ele ajustava os cabos, então ele começava o espetáculo. Ele fazia a travessia diversas vezes, de diversas formas, com os olhos vendados, com o carrinho de mão, com mesa e cadeiras onde ele sentava para comer, ou seja, ele era um verdadeiro artista. Mas olha que interessante, em uma das travessias, ele faz um convite para a multidão. Quem de vocês confia em mim para atravessar o rio junto comigo? Não foram poucas as desculpas, mas há também quem foi com ele. Essa cena é um retrato do Evangelho. Jesus também nos faz um convite, não para atravessar um rio numa corda bamba onde há abismo, mas para sentar à mesa do banquete da vida. E o banquete de Jesus é diferente, não há risco de queda, não há ilusão de espetáculo, há graça, há vida, há transformação. E a pergunta aqui que vem até nós hoje é a mesma, como diria aquela música do Titãs: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Ou você tem fome dessa comunhão à mesa, ou você exerce desculpas que fazem a vida perder a cor. E o convite de Jesus até nós hoje é: lembre-se, eu sou o pão da vida. Venha participar dessa mesa que nunca perde a cor. É como ele diz no grande banquete, poucas horas antes da sua prisão e açoitamento, quando Jesus afirma que ele deseja ansiosamente estar à mesa conosco. Ansiosamente. E você? Como deseja estar? Qual é a nossa postura diante daquele que é um Deus generoso, que na cruz de Cristo se entregou por nós? Que esse Deus generoso, que essa graça maravilhosa esteja presente na nossa vida hoje e para sempre. Até semana que vem.